Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação para a sua vida, com o pastor Chico Chagas. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Meus amados, na mensagem inicial desse programa, eu quero agradecer a todos vocês que têm estado sintonizados com a Rádio Pão da Vida, que tem nos dado essa audiência maravilhosa. Nós sabemos que é Deus que faz. Sabemos que você está ouvindo essa rádio não é à toa. É porque Jesus te convidou para ser ouvinte dessa rádio. Essa rádio pertence ao Senhor Jesus Cristo. É uma rádio sem propaganda. É uma rádio que não tem nenhuma bandeira. A única bandeira aqui é a bandeira do Rei. A bandeira do Rei Jesus Cristo. Aquele que está acima de todo nome. Aquele que todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra. Estamos aqui para glorificar o nome dele, pregar a sua santa palavra. A palavra de Deus é a palavra que orienta, é a palavra que evita os erros da vida. Vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 5. Se você tiver com sua Bíblia aí e quiser abrir a santa e poderosa palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Presta atenção no que é que Deus diz. Quem lê a palavra de Deus, quem medita na palavra de Deus, erra menos e às vezes quase não erra. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Quem achou, dê um glória a Deus aí. Ô glória, posso ouvir milhares de glórias por esse mundo afora. Diz assim a palavra, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você está vendo como a palavra de Deus é pura, é maravilhosa? Essa palavra diz que devemos ser sóbrios. Sóbrios quer dizer estarmos dentro de um domínio próprio. Quem é que não está sóbrio? O bêbado, o embriagado. Sobriedade vem de consciência do momento vivido. Domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, isso é sobriedade. Aí Pedro prossegue dizendo, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele está dizendo, ele é teu adversário. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso quer dizer que ele está ao nosso derredor e nós estamos protegidos pelas armas espirituais. Mas ele anda ao derredor. Para ele entrar nas nossas vidas e dilacerar a nossa vida, basta uma pequena brecha. Basta uma oportunidade para ele entrar e permear o nosso coração de todas as coisas ruins que ele traz para as nossas vidas. Aí ele prossegue no versículo 9 dizendo, resisti firmes na fé. Resistir aonde, irmãos? Firmes na fé. Na fé em quem? Na fé em Deus, claro. Na fé de que você estando na presença de Deus, você está resistindo a Ele e Ele não poderá te atingir. Aí está dizendo, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Isso quer dizer que o inimigo, ele está buscando a quem possa tragar em todas as partes do mundo. Nós sabemos que nos últimos tempos, o inimigo tem ceifado muitas vidas. Tem conseguido tirar da presença de Deus muitas pessoas que antes viviam o primeiro amor e eram felizes na presença de Deus. Tem destruído muitos casamentos, tem levado às drogas muitos jovens que eram cheios de sonho e que de repente tudo foi por água abaixo. Por quê? Porque não foram sóbrios e não vigiaram. Porque não tiveram domínio próprio. Quando você vive à luz da palavra de Deus, você tem o Santo Espírito e o discernimento do Santo Espírito para saber quais são as ciladas que o inimigo arma para te devorar, para te destruir. Tudo o que ele quer é uma pequena oportunidade para tirar você do caminho do Senhor. E algumas pessoas dizem, mas eu não dou oportunidade. Mas preste atenção. Eu vou falar aqui de algumas oportunidades que você até pode estar dando para o inimigo e não está nem percebendo o que está dando. Uma oportunidade. Fofocar na igreja, plantar contenda, é tudo que ele quer. Você está a serviço dele quando você planta contenda no meio do povo de Deus? Quer saber outra? Quando você perde a vontade de ir para os cultos. Pastor, por quê?
Porque o culto é um restaurante espiritual. É onde você vai para louvar, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus e alimentar-se do espiritual de Deus. Quando você fica gelado, não vou hoje não, essa semana vou não, estou muito cansado, não vou não. Pronto, é tudo que ele quer para entrar na sua vida e acabar com a sua vida. Você deixa de se alimentar, e quem deixa de se alimentar, o que é que acontece? Fica fraco, fica desnutrido espiritualmente, perde as substâncias da palavra de Deus, que alimenta o espírito e que nos dá a certeza de que Deus está no controle da nossa vida. Basta um crente ficar uma semana sem ir na igreja, já é o suficiente para ele esfriar na fé. Se você estiver se alimentando em casa, assistindo programas evangélicos como esse, programas na televisão, cultos transmitidos pela TV, pelo YouTube, aí você está se alimentando. Mas o ideal é que você esteja na igreja se alimentando junto com os irmãos, porque a fogueira acesa, quando o tição encosta ali, ele pega fogo mesmo. Ele se enche do fogo do Santo Espírito de Deus. Eu costumo dizer, amados, que a mulher, ela tem um papel fundamental na vida espiritual da sua família. Você já observou que as mulheres são mais crentes do que os homens? Você já observou que a mulher é mais fiel a Jesus Cristo, a palavra de Deus, do que os homens? Vou dar aqui um exemplo simples para você entender que o que eu estou falando é verdade. Quando uma família tem a separação do casal, do pai e da mãe, se o pai for embora de casa, a mãe ficando, a família se mantém unida. Mas geralmente, quando é o homem que vai embora, a família se esfacela, se divide. Porque o homem não tem a mesma força, o mesmo pulso, o mesmo amor para conduzir a família. São poucos homens, que conseguem manter unida a família depois da sua esposa ir embora ou vier a falecer. Eu quero dizer para você que manter-se na presença de Deus é sustentação espiritual para a sua família. Quando o pai ou a mãe se desviam do caminho de Deus, ele está dando a oportunidade para o amigo entrar na sua família e destruir a sua família. Você conhece casos de pessoas assim, que antes viviam na presença de Deus e que de repente se afastaram e a sua família foi completamente dilacerada pelo inimigo? Estar na presença de Deus é ter a proteção de Deus. A palavra de Deus diz que Ele determina os seus anjos à nossa guarda e que os anjos de Deus se acampam ao nosso redor. E os anjos de Deus só se acampam ao redor daqueles que têm o Espírito Santo no coração. Pastor, o senhor está dizendo que Deus sai da vida das pessoas que não estão na presença dele? Sai, sim. Eu provo na palavra. O que foi que aconteceu com o rei Saul quando desobedeceu a Deus? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus deixou Saul. Foi assim ou não foi? Deixou Saul e um espírito ruim tomou de conta dele. Então, quando Deus sai do coração de um homem, a palavra diz que o espírito ruim que estava antes no coração dele volta trazendo mais 7 espíritos e o estado daquele homem passa a ser pior do que era antes. E vocês sabem que é verdade. Aconteceu comigo. Eu fui afastado 14 anos do Evangelho. E o meu estado passou a ser muito pior do que era antes. Num cumprimento do que está escrito. Nada, meus amados, que está escrito na palavra de Deus deixa de se cumprir. Porque é a verdade de Deus. E a verdade de Deus se cumpre. Nessa mensagem eu quero dizer para você que mantenha-se na presença de Deus. Preserve a sua família na presença de Deus. Pastor, meu filho se desviou. Ore por ele. Mas não se entristeça a ponto de você querer abandonar a casa do pai porque seu filho abandonou. Não se entristeça por isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31 diz: aceita o Senhor Jesus como teu Salvador e salva a ti e a tua casa. Então, quando você está nos caminhos de Deus, automaticamente a tua família está sendo salva, porque Deus termina a boa obra que começa. Se seu filho se desviou, se seu marido se desviou, se quem você amava se desviou, mantenha-se firme, porque Deus vai terminar a boa obra. E você, mantendo-se firme na presença de Deus, você vai trazer proteção para a sua família.
Você vai fazer com que Deus guarde os seus por amor a você. Aleluia. Ontem na Praça Raimundo Rubira, num culto que tivemos aqui, ao ar livre, culto na praça que nós realizamos toda quinta-feira, trabalho dirigido pelo irmão Wellington, irmão Raimundo e suas esposas, irmã Damiana e irmã Gorete. Uma senhora aceitou Jesus lá. Aceitou Jesus, disse: eu tenho muita vontade de aceitar Jesus Cristo, mas eu fumo muito. Minha senhora, se a senhora quiser confessar o nome de Jesus, pode vir. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sobrecarregado, meus irmãos, é dos pecados, é dos vícios, é de tudo aquilo que a pessoa está carregando em si que só faz mal. E ela veio e aceitou Jesus. E agora, o Espírito Santo habita aquele coração e vai começar a trabalhar, e ela vai deixar o cigarro numa boa, tranquilo, sem pressão, sem nada. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Você não precisa pensar em se preparar para aceitar o seu Jesus, porque você nunca vai conseguir. Você só vai conseguir se você estiver na presença de Deus, confessando Jesus Cristo como seu Salvador. Ah, mas eu bebo, eu uso drogas, eu fumo cigarros, eu tenho mau costumes. Tudo isso para Deus não é nada, porque o Espírito Santo do Senhor te dará discernimento e mostrará a você o caminho que você deve seguir. E você, como disse a palavra que eu li aqui, passa a ser sóbrio e vai vigiar para fugir das astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus diz que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Então todas as obras dele na tua vida serão destruídas. Quando você aceita Jesus, você traz ele para ser o varão de guerra, para combater o bom combate e destruir na tua vida tudo aquilo que o inimigo colocou para te destruir. É um cumprimento do que está escrito na palavra. Então, aceita o Senhor Jesus. Salva a ti e a tua casa. Não se distancie de Deus, porque Deus tem o melhor para você. E para Deus, você que está ouvindo o programa agora, que às vezes está se sentindo uma pessoa triste, abatida, cabisbaixo, deprimida, está se sentindo a pior das pessoas nesse universo, eu quero dizer que para Deus você é importante. O sangue derramado no Calvário por Jesus Cristo foi derramado por você. Para Jesus você é mais que um diamante. Mesmo que ninguém te dê valor pelo fato de você estar desempregado, pelo fato de você não ter uma renda fixa, pelo fato de você ter vícios, pelo fato de você estar jogado pelas sarjetas da vida, mesmo que ninguém te dê valor, Jesus diz: por você eu derramei o meu sangue. Deixa eu aspergir o meu sangue sobre a tua vida, diz o Senhor, e eu te tornarei mais branco que a neve, mais alvo do que a mais alva lã, porque Deus tem poder. E ele diz a Isaías capítulo 1, versículo 19: se atentares para o que eu te digo, comereis o melhor dessa terra. Você é muito mais que um diamante para o Senhor Jesus Cristo. Muito mais que um diamante.